Olá! Hoje a gente vai fundo no livro Sapiens, de Yuval Noah Harari, para tentar entender qual é a característica única que permitiu ao Homo sapiens, a nossa espécie, dominar o planeta. E olha, a resposta para esse mistério todo é algo que usamos todos os dias, mas a gente raramente para pensar no verdadeiro poder que isso tem. Então vamos começar por esse mistério, né? Hoje em dia, parece a coisa mais normal do mundo a gente ser a única espécie humana por aqui. Mas, na verdade, essa nossa solidão no planeta é uma coisa bem recente e bem incomum se a gente parar para pensar. Fica a pergunta, o que foi que aconteceu com todos os outros? Essa linha do tempo aqui coloca tudo em uma perspectiva incrível. Olha só, durante quase toda a nossa existência, nós, sapiens, dividimos a Terra com outras espécies humanas. Nossa chegada ao topo não foi nada garantida. Por muito, muito tempo, éramos só mais um na multidão. Isso nos leva a um ponto bem importante. Para a gente entender o nosso sucesso, primeiro a gente precisa encarar uma verdade meio desconfortável sobre o nosso passado. Por quase toda a nossa história, nós não éramos nada de especial. Exatamente. Longe de sermos os grandes caçadores da savana, os primeiros humanos viviam com um medo constante. Muitas vezes, a nossa sobrevivência dependia de coletar plantas, insetos e, principalmente, das sobras deixadas por carnívoros bem mais fortes. A gente se especializou em quebrar ossos para comer o tutano que os leões e as hienas não queriam. E a gente não estava sozinho. O mundo era um lugar bem movimentado, com vários tipos de humanos adaptados a climas diferentes. Tinha os neandertais, super robustos e prontos para o frio da Europa, o Homo erectus, que viveu na Ásia por quase 2 milhões de anos, e tinha até os hobbits, aqueles hominídeos bem pequenos na Ilha de Flores. Um mundo com vários tipos de humanos era o normal. E aqui o mistério fica ainda mais interessante. É fácil a gente achar que as nossas vantagens, tipo um cérebro grande, eram óbvias. Mas na evolução, tudo é uma troca. E as nossas trocas foram uma aposta de altíssimo risco. Olha só esse número 25%. O cérebro de um Homo sapiens é só uns 2, talvez 3% do peso do corpo. Mas ele consome, sozinho, impressionantes 25% da energia do corpo quando a gente está em repouso. É um órgão caríssimo de se manter. Então, o ponto central é esse. Para alimentar esses cérebros famintos por energia, os humanos tiveram que desviar recursos dos músculos. Como Harari diz, é como se um governo tirasse dinheiro da defesa para investir em educação. Lá na savana, onde um chimpanzé poderia nos rasgar em pedaços, essa foi uma aposta perigosíssima. E não foi só essa a troca, não. Andar em duas pernas liberou as nossas mãos para usar ferramentas. Mas, para as mulheres, teve um custo gigantesco. Os quadris mais estreitos tornaram o parto uma das principais causas de morte, justo na época em que as cabeças dos bebês estavam ficando cada vez maiores. Então, com cérebros caros e partos perigosos, como foi que a gente virou o dono do mundo? A resposta não está no nosso corpo, está na nossa mente. Por volta de 70 mil anos atrás, alguma coisa mudou de uma forma fundamental no jeito que os sapiens pensavam. Esta aqui é a estatueta do Homem-Leão. Ela é uma das provas mais importantes que a gente tem. O corpo é de humano, mas a cabeça é de um leão. Isso não é um retrato de algo que existe na realidade. É a prova de que os humanos começaram a imaginar, a criar conceitos que não existem no mundo físico. Isso é a revolução cognitiva. Provavelmente, algumas mutações genéticas acidentais mudaram as conexões dentro do cérebro dos sapiens. E isso nos deu uma linguagem nova. Uma linguagem que servia não só para descrever o mundo, mas para criar novos mundos através de histórias. Ok, vamos entender isso melhor, porque essa capacidade de falar sobre ficção é a nossa superpotência secreta. É ela que explica como nós fomos de um animal insignificante para o senhor do planeta. Para entender como isso funciona na prática, vamos pegar um exemplo moderno que o Harari explica de um jeito brilhante. Vamos olhar para uma empresa de carros, a Peugeot. Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta revela a base de toda a nossa civilização. Pensa bem, se todos os carros da Peugeot fossem destruídos hoje, a empresa ainda existiria. Se todas as fábricas pegassem fogo e todos os funcionários pedissem demissão, a Peugeot poderia pegar um empréstimo, contratar gente nova, construir fábricas novas e continuar funcionando. A empresa não é a soma das suas partes físicas. A Peugeot é o que os advogados chamam de ficção jurídica. É uma história, uma realidade imaginada na qual todos nós concordamos em acreditar. Como ela não é um objeto físico, ela não pode ser destruída fisicamente. Ela só existe na nossa mente coletiva, e é esse acordo que dá poder a ela no mundo real.
E por que isso é tão revolucionário? Porque resolve um problema fundamental da cooperação. Pesquisas mostram que os humanos só conseguem manter relações estáveis baseadas em confiança com umas 150 pessoas. Acima desse número, a ordem social começa a quebrar. Mas mitos e histórias compartilhadas, como a existência da Peugeot, ou de uma nação, ou de direitos humanos, permitem que milhões de estranhos colaborem de forma eficaz. E essa é a grande virada de chave. A capacidade de criar e acreditar em ficções coletivas é o motor da história humana. É a principal característica que nos separa de todos os outros animais. E isso aqui ilustra a consequência de uma forma brilhante. Enquanto outros animais precisam de milênios de evolução genética para mudar o comportamento social, os sapiens podem transformar suas sociedades em décadas, às vezes até em anos. A gente não precisa mudar nosso DNA, a gente só precisa mudar as histórias em que acreditamos. Essa citação resume tudo perfeitamente. A gente vive em dois mundos ao mesmo tempo. E com o passar dos séculos, essa realidade imaginada ficou tão, mas tão poderosa que hoje a sobrevivência dos próprios rios, árvores e leões depende da boa vontade de entidades imaginadas, como as nações e as corporações. Então, a superpotência que nos tornou humanos foi a capacidade de contar histórias. É a nossa habilidade de unir milhões de pessoas em torno de mitos comuns. E isso deixa uma pergunta fundamental para todos nós. Se o mundo que construímos é feito de histórias, que novas histórias vamos contar para moldar o futuro? A resposta vai definir tudo.